Uma civilização inteira tomada pela maldade. Irmão matando irmão, pai matando filho. Já não há mais verdade, já não há mais amor ao próximo. Uns contra os outros, se importando somente consigo mesmo. Até parece uma notícia dos nossos dias atuais, né? Mas não é. Isso é somente a história se repetindo. Há mais de 2.500 anos antes de Cristo, no meio dessa sociedade totalmente depravada, um homem foi encontrado que ainda não havia se corrompido. Este, por sua vez, não praticava essas práticas pecaminosas que essa civilização praticava. O nome desse homem era Noé. Quando Noé tinha 500 anos, Deus o chamou para construir uma arca, pois o mundo seria destruído com um grande dilúvio. Vamos acompanhar a leitura então em Gênesis no capítulo 6, versículo 13 ao 17, que diz assim: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimento e revista-a de piche, por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Aqui eu gostaria de lembrar você que no nosso vídeo passado, ou melhor, no primeiro vídeo dessa série, eu falei sobre a criação e como Deus havia separado as águas de uma porção seca. Então na época de Noé aqui existia somente uma porção de água, um continente. Ainda não havia acontecido o que entendemos por Pangeia. Se você quiser pode acompanhar, vou deixar um card aqui em cima para você ver esse nosso primeiro vídeo. Mas eu quero que você acompanhe na sua Bíblia Gênesis capítulo 1, versículo 9, que diz assim: E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Então, existia de fato somente uma porção seca na criação. E quando acontece o dilúvio, ainda assim, os animais todos estão em um mesmo continente. Por isso que Noé consegue estar com todos os animais na arca. Mas, e quando que a terra se divide? No próximo vídeo falaremos sobre a Torre de Babel e falaremos um pouco também deste momento. Porém, eu quero que você acompanhe já também na sua... Aqui eu vou deixar no vídeo, né, o texto para você ler, mas pode acompanhar na sua Bíblia também, em Gênesis no capítulo 10, no versículo 25, que diz assim: A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Então a Bíblia nos fala que existiu um momento em que a terra foi dividida, que foi na época de Peleg. Então até agora a gente já entendeu que era uma porção seca no momento do dilúvio. Veio o dilúvio e depois do dilúvio, então na época de Peleg, que a terra foi se dividir, que foi acontecer de fato então a Pangeia. Por isso que temos animais somente vivendo na África, outros que só vivem em determinada localização, por conta de que quando era um continente só e a terra se dividiu, esses animais foram junto nessa divisão e por isso não podem estar mais em continentes diferentes. Mas isso aí é um outro detalhe, um assunto para tratar talvez num vídeo específico sobre isso. Se você quiser saber mais sobre isso, comente aqui embaixo desse vídeo para que eu grave um vídeo específico sobre as suas dúvidas. Pode ficar à vontade aí e falar as suas dúvidas para que a gente possa estar analisando e, se possível, gravar algum vídeo explicando, tá certo? Até aqui tudo bem, né? Mas como que Noé conseguiu todo esse material para construir essa arca que a gente acabou de ler, gigantesca? Esse é um assunto que vamos tratar nesse vídeo. Mas para que a gente possa entender como que eram as dimensões da arca,
Eu vou deixar aqui agora no vídeo um gráfico explicando e nomeando ali cada parte da arca e as suas dimensões. Acompanhe comigo aí na sua tela. Em Gênesis 6, do 14 ao 16, teremos a especificação da arca, que diz assim: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. A arca então teria alguns compartimentos, seria de 3 andares, porque o texto nos diz um andar superior, um do meio e um inferior. E também a arca teria um vão na parte de cima, como se fosse uma mini janelinha de 45 centímetros para que eles pudessem abrir e ver se já teria a água, como que estaria então a questão da terra, aliás, não para ver se já tinha escoado a água, né? Então foi por onde Noé soltou a pomba, soltou o corvo. Mas essas seriam as dimensões da arca. Mas como Noé conseguiria todos esses recursos? Para a gente poder entender isso, eu preciso que você reflita comigo um pouco. Noé provavelmente não construiu a arca do lado da sua casa, né? Ele escolheu um local adequado para a construção. Nada impede que Noé tenha escolhido um local onde tivesse abundância dessas madeiras de ciprestes. Ele provavelmente então construiu a arca num local que teria o espaço para construir a arca daquele tamanho, mais próximo então dessas madeiras. Um outro ponto também importante que a gente precisa levar em consideração é que Noé não construiu a arca sozinho. Noé teve a ajuda dos seus 3 filhos. Em Gênesis 5, um pouco antes do que a gente leu agora, fala que Noé, quando tinha 500 anos, ele teve seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Mas só foi finalizar a construção da arca quando ele tinha 600 anos. Em 100 anos, os seus filhos já eram grandes e com certeza ajudaram Noé a construir a arca. Mas então, e o transporte, né? Transporte das madeiras. Naquela época eles já usavam os animais para fazer transportes, já usavam algum tipo de carreta primitiva, algum tipo de acessório ali para colocar nos bois ou talvez nos burros, né, para fazer a carga. Então provavelmente eles cortavam as madeiras e faziam o transporte com os animais que eles possuíam. Até aqui tudo bem, né? Mas eu fico pensando, e eu acredito que você já deve ter pensado também, que ferramenta Noé usou para fazer o corte das madeiras, para quebrar as árvores e derrubar elas para poder extrair as madeiras que precisasse. Isso a gente vai ver na Bíblia mesmo, que diz para a gente entender que ferramenta Noé poderia ter utilizado. Acompanhe comigo aí em Gênesis capítulo 4, versículo 22, que diz assim: Zilá também deu à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Aqui podemos entender então que na época de Noé, melhor, antes da época de Noé, há 1000 anos atrás, Tubal-Caim já havia a capacidade, o recurso de construir ferramentas de bronze e de ferro. Então Noé com certeza se utilizou dessas ferramentas para fazer a construção da arca. Ele usou ferramentas de ferro, algum machado, algum tipo de ferramenta cortante para fazer o corte das árvores. Mesmo que a Bíblia diga madeira de cipreste, não eram tábuas como conhecemos hoje em dia. Certamente eram toras divididas ao meio. Eles faziam punções e junções ali com os cortes que eles conheciam naquela época. A gente sabe pela história que muitas civilizações primitivas faziam construções gigantescas com os recursos que eles tinham na época. Então não seria um grande problema assim construir a arca. Mas até que então já terminamos a ideia de como ele construiu, quais são as dimensões da arca. Agora eu queria chegar num ponto muito importante também: a quantidade de animais. Isso é algo que gera ainda um pouco de dúvida. Podemos entender que, na verdade, foram diferentes essa quantidade, né, do que a gente entende por comum, que todas as historinhas nos contam, que é um casal de cada espécie, no caso 2 de cada espécie.
Dos animais puros, sim, foram 2 de cada espécie, no caso um casal, né, de cada espécie. Mas os animais impuros e as aves do céu foram 7 casais de cada espécie. Mas tirando essa dúvida aí, podemos seguir aqui então o nosso raciocínio, e acredito que na parte mais importante do vídeo aqui, que talvez você não sabia. A chuva, sim, durou 40 dias e 40 noites, mas o período que Noé e sua família e os animais ficaram na arca foi de 1 ano e 10 dias. Pois é, às vezes a gente lê o texto, mas passa despercebido. Eu vou fazer aqui também um outro gráfico para que você possa entender melhor como se deu essa cronologia, tá? Acompanhe comigo aí na sua tela. Eu vou deixar aqui somente a referência do texto da Bíblia, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia mesmo depois, pode pausar esse vídeo e acompanhar, para que você possa entender junto comigo o raciocínio, certo? Começou a chover no dia 17 do 2º mês. As águas prevaleceram por 150 dias. A arca para no Monte Ararat no dia 17 do 7º mês. Desde o início da chuva até quando a arca para, são 5 meses. Com a arca parada no monte, as águas continuam baixando ao longo de mais 2 meses, até que no dia 1º do 10º mês, as montanhas são avistadas. Entendemos que a arca ficava com uma parte dela para baixo d'água, por isso que ela parou primeiro, antes da própria montanha que ela estava parada ser avistada, né? Depois, no dia 1º do 1º mês do ano 601 de idade de Noé, as águas secaram. E finalmente, no dia 27 do 2º mês, todos saem da arca. Ou seja, ficaram 1 ano e 10 dias dentro da arca. Incrível, né? Como a gente faz leituras às vezes da Bíblia e não percebe esses detalhes. Eu te encorajo a acompanhar na sua Bíblia sempre quando você assistir um vídeo, se está correto, se o que está sendo falado de fato está na Bíblia. Acompanhe em versões diferentes para que o entendimento fique mais claro. Mas esse então é o vídeo de hoje. Sabemos que depois, quando eles saem da arca, Noé planta uma vinha, fica embriagado, tem toda uma questão ali da maldição de Canaã, mas esses são detalhes e a nossa intenção nessa série de vídeo é contar a história de uma forma cronológica. Então ainda assim aqui estamos seguindo uma ordem cronológica. Depois, no nosso próximo vídeo, falaremos sobre a Torre de Babel e depois iniciaremos então a era patriarcal, com Abraão, com Isaac, com Jacó, e aí em diante. E depois da era patriarcal teremos algumas modificações nos livros da Bíblia que vamos ler e também para fazer a associação das pessoas que viviam na mesma época. Mas eu te encorajo a continuar assistindo a nossa série de vídeo aqui, porque a cada vídeo que a gente grava, a cada vídeo que você assiste, você vai ser muito edificado. E falando nisso, eu peço que, se você puder, compartilhe o nosso vídeo, curta o nosso vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, para que você assim nos ajude, para que a gente possa divulgar mais conteúdo com cada vez mais qualidade para alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, então até a próxima.